Olá, amigos, graças a Deus, uma boa noite a todos. Hoje é dia 30/8, são exatamente 21 horas com 1 minuto. Meus amigos, hoje pela manhã eu tentei fazer essa live e infelizmente a minha internet caiu, né? Na verdade, ela estava começando a enfraquecer, eu senti que ela ia acabar, ou cortar, perdão, e acabou a internet sumindo. Hoje, e agora pelo menos, a coisa vai fruir. O motivo de eu fazer essa live sobre depressão, faço questão de me repetir, e eu repito, eu não peço credibilidade a ninguém, graças a Deus. Se eu devo algo, é a Deus, nem a espiritualidade. Eu vou direto na fonte, a Deus, Ele sabe do meu coração. Eu faço um trabalho com a espiritualidade desde os meus 26 anos, na verdade até antes, mas com aceitação real desde os 25 a 26 anos. Estudei com projeção astral com o Dr. Valdo Vieira e assim até hoje eu vou fazendo esses estudos. Fora isso, eu sou médium de psicografia. E um amigo, Lanceiro de Maria, tá? Que a gente também pode chamar de Exu, Sete Cruzes, me fez esse pedido, né? Que eles estão escrevendo comigo alguns livrinhos aí e a gente vai disponibilizar as pessoas aos poucos. Ele falou assim: Edson, você escreve tanto sobre amor próprio, empoderamento. Você teria como fazer uma live falando da depressão, mas não como psicanalista ou psicólogo transpessoal, mas como um ex-depressivo? Eu falei, opa, tamo aí, vamos fazer essa live. Então, da mesma forma que eu fiz hoje pela manhã, esse vídeo está postado no YouTube, tá? Uma partezinha de 20 e tantos minutos. Eu vou me colocar como um ex-depressivo, que graças a Deus eu sou, e a minha depressão, se eu lá posso dizer naquela época, né? Olha só a forma de falar, minha depressão. A depressão em si, ela fruiu, infelizmente, na minha vida de uma forma muito atroz, muito negativa, muito punitiva. Então, esse amigo espiritual pediu para mim fazer essa live de uma forma aberta. Então, mesmo sendo um pedido de um espírito, eu vou falar para os encarnados em si alguns toques de como o depressivo pode sair da depressão. Então eu vou dar um resumão do que eu falei hoje pela manhã, umas 11, 11h30 da manhã. Vamos lá. Primeira coisa que eu falei é que para uma pessoa realmente depressiva, porque eu como psicanalista eu ando observando que as pessoas elas estão começando a confundir frustração, desânimo, desamor, desinteresse, procrastinação, preguiça e um mundo de sentimentos momentaneamente negativos com depressão. A depressão, ela arranca sentir. Tem hora que a gente cansa de pensar e a gente esquece até do que está sentindo, a não ser a dor. Esse tipo de depressão, que é o que eu vou falar hoje, é rara. Infelizmente, mesmo sendo rara, está se propagando cada vez mais na sociedade humana, não só aqui no Brasil. Tá? Falo isso como, de alguma forma, um profissional da área da saúde, da psicanálise, sem crítica, porque eu sou pai, sou avô, eu tenho amigos depressivos, bipolares, tenho amigos psicóticos, neuróticos, e eu, Edson, vivi, infelizmente, com depressão durante 6 anos da minha vida. Hoje eu não tomo mais remédio, não tomo nada. Então, como eu falei hoje pela manhã, é muito bonito a gente vir aqui como psicoterapeuta ou terapeuta e falar isso e aquilo. Só quem vive depressão de verdade, infelizmente, de verdade, sabe o que é depressão. Depressão tolhe a vida. Depressão é um conjunto de sensações e impressões inúteis para a existência interior. Não tem nada de bom depressão. Eu fico olhando hoje essas pessoas, algumas que eu não estou citando nomes, que pergunta para ela fala depressão, parece que chega a sair uma babinha assim do canto da boca, ou uma certa euforia. Quem tem depressão já transpassou a dor, é tristeza, é sofrimento, de verdade. Porém, sem criticar, eu noto que muitas pessoas estão saindo do deprimento e entrando vagarosamente na depressão. E a live de hoje vai para as famílias que têm talvez alguém depressivo e principalmente para os depressivos que talvez, como eu falei pela manhã, não vão gostar muito do que eu vou falar. Talvez, porque como depressivo tem regras infelizes de manias negativas básicas. Quais são essas
Regras infelizes de manias negativas básicas. Não confiar. Não se confiar. E ter humildade e ter simplicidade com a depressão é quase impossível. Porque se a gente tem humildade, simplicidade e confia, a depressão some. E a depressão, ela tolhe a confiança. A princípio, na nossa própria existência e vida. Consequentemente, em qualquer coisa que um ente querido e alguém que lhe ame depressivo fale. E quando falta simplicidade e humildade, não quer dizer que o depressivo de verdade seja um mau caráter, seja uma pessoa que não tenha ética nem moral, mas é uma pessoa que não está tendo força pessoal para se erguer. Então, o que eu estou falando aqui, que o depressivo, vagarosamente, ele vai perdendo a confiança, a simplicidade e a humildade, porque são princípios básicos, não só na psicoterapia, mas em qualquer tipo de medicina que se diga transpessoal, até psiquiatra, necessita de uma pessoa que tem tal transtorno ou tal tipo de momentânea anomalia psíquica, a confiança no profissional em si e a humildade de saber ouvir para ter a simplicidade de, quem sabe, começar a escutar. Então, quero deixar registrado que, como depressivo no passado, eu, Edson, não posso dizer que todos os depressivos são assim. Por isso que eu fico olhando e eu sei, como eu tive depressão, eu sei notar muito bem o que é depressão e o que é preguiça, procrastinação ou qualquer tipo de costume que cria uma mania onde a pessoa se boicota. Que o que mais tem hoje, muitas das vezes, são auto-boicote, mas não é depressão. A depressão tira a fome. A depressão tira totalmente a vontade de ser. A depressão dói. Quem tem depressão de verdade, infelizmente, sabe que parece que as veias vão explodir dentro do nosso corpo. Isso aí você não ouve médicos falando. Mas pergunta para os depressivos, o que você sente? Você sente dor? Ele vai dizer, olha, não sei se é dor física, mas tem horas que parece que os meus ossos estão se quebrando por dentro. Isso é depressão. É uma sensação de morte constante. E é uma impressão de angústia permanente aqui. Falta o ar. Então, depressão não é frescura. Depressivo, você sabia que quando você morre, você continua depressivo? Também comentei hoje a live vai ser de 1h10, 1h30 o máximo. Falei sobre as causas da depressão, que pode ser um processo neuronal, que pode ser um processo da eletroquímica hormonal, e pode ser qualquer tipo de disparato, de conturbação, de desequilíbrio envolvendo um conjunto de pessoas que formam uma família, ou até mesmo um atentado, um ataque, um bullying, uma agressão, um trauma. Então, a depressão, ela não surge do nada. E hoje, eu não posso igualar todos. O depressivo que tem algum problema neuronal ou hormonal, na maioria das vezes, ou o depressivo que entrou na depressão porque sofreu algum tipo de trauma. Mas tem uma coisa que todos os depressivos se igualam, é perder a simplicidade da vida. E não conseguir nutrir humildade. E, infelizmente, não confiar. Aí o Edson falou que para o depressivo sair da depressão por ele mesmo e por si só, mesmo que ele seja espírita, candomblecista, umbandista, católico, Deus, a Bíblia, eu fui evangélico, a Bíblia fala muito disso. Paulo teve depressão. Para quem lê a Bíblia, vê claramente ali ele sentindo, ele dizendo que tinha horas que dava uma angústia dentro dele, ele pedia para o Senhor tirar aquilo dele. E mesmo assim ele passou bom tempo com essa angústia. Como é que ele venceu? Simplicidade, humildade e confiança. Eu vou repetir mais uma vez. Edson, se o depressivo não tem humildade, quase que na maioria das vezes ele não consegue ter,
e ele não tem confiança, e ele não consegue viver numa simplicidade de paz interior, ele é soberbo, ele é arrogante, ele é estúpido, ele é ignorante. Aí que vem, infelizmente, a diferença de um mimado para um depressivo. Um depressivo, ele está desarmônico e desequilibrado. Enquanto muitas pessoas são mimados. Seres altamente bocoitados por si só e cheio de manias aonde quer tirar vantagem do mundo, mas não quer se erguer com as suas próprias possibilidades. Então tem uma grande diferença. Por que o Edson está fazendo essa live? Eu não sou Nostradamus, não prevejo futuro, mas a partir de 2024, eu falo isso desde antes do Covid, a explosão de depressão no Brasil e no mundo vai ser impressionante. E não é aquela depressão de pessoas que se boicotam. É aquela depressão que vai comendo a vida da pessoa por dentro. Eu tenho uma mediunidade, por mais que o tema hoje, eu estou tentando não misturar a espiritualidade, mas eu estou falando assim por um pedido de um amigo. Depois eu vou falar só coisas físicas, ok? Ou psíquicas. Que eu vejo entidades espirituais. E o que eu mais vejo, quem é espírita sabe, o que um obsessor tem? Além do desequilíbrio de psicose, neurose, esquizofrenia, muitas das vezes, ou alienação. De onde é que vem isso? Depressão. Então, tirar a vida, tolir a vida, não adianta nada. Acabar com tudo não adianta nada. E também eu falei hoje o que eu fiz muito mal para minha avó e para os meus familiares, que eu não queria ouvir ninguém. E quando vinha alguém me consolar da minha família, eu tinha um costume muito feio, da maioria dos depressivos, de ficar como se fosse um reboot. Um disco arranhado, repetindo as minhas dores e os meus sofrimentos, sem, ao mínimo, ouvir e escutar o que os outros estão falando. Mas eu queria que os outros me ouvissem a minha dor, se consentissem nas minhas mágoas, no meu remorso. Edson, todos os depressivos fazem isso? Não, mas a maioria. Então hoje, como um ex-depressivo, infelizmente tive depressão, eu estou dando um toque para quem tem depressão de verdade. Levanta e anda. E agora, encerrando a parte espiritual que me pediram, eu conheço casas maravilhosas dentro do Brasil e fora, porque hoje não é luxo para ninguém ter internet para conhecer gente do planeta inteiro, que são maravilhosas tratando de depressão à distância. Eu acredito? Acredito e assino embaixo. Mas elas vão usar o mesmo atributo de um bom psiquiatra, que talvez não acredita na espiritualidade, de um bom psicólogo, do bom terapeuta, um psicanalista, que é a força da vontade, a superação, a resiliência e a determinação que os nossos jovens hoje, a grande massa, não tem. O Edson, independente de ser psicoterapeuta, é um pai e é vô, com muito orgulho da Agnes, da minha filha Pamela. Então, quando eu escrevo sobre resiliência, não é para vender livro, é para chamar atenção. Quando eu escrevo sobre amor próprio, não é para ser famoso, é para dizer para meus filhos, olha, eu estou dando exemplo. E não é por orgulho não, é por paz do meu espírito. Eu estou vendo como pai, como ser humano, antes Covid, após Covid, mais ainda, a nossa sociedade, não todos, mas uma grande parcela, entrar numa futilidade de disputa de 6, 7 dígitos, que eu não tenho problema algum sobre isso. Eu já fiz uma live falando disso. As pessoas se futilizando na internet, se futilizando nas suas vidas, se tornando reativas, piores que cães muitas das vezes, porque um cachorro para morder alguém, ou ele está com medo, ou se sente ameaçado, ou está sendo agredido. E o ser humano, pela uma palavra não benquista ou não entendida, se duvidar, mata o outro. Ah, Edson, mas na minha família não tem isso. Você conversa com seus filhos? Ou você só dá comida? Porque dar comida é coisa de pai. Educar é coisa de um pai e um verdadeiro amigo. Eu aprendi isso de uma forma ao inverso extremamente dolorida. De minha avó, uma das mulheres que eu mais amei e amo na minha vida, que me criou. Todas as lives eu falo dela. De eu chegar e dizer para ela, some da minha frente. Eu não quero ouvir a tua voz. Nunca bati ninguém,
nunca agredi, nunca. Eu conheço depressivos que agridem porque entram num estado de histeria. Isso é facilmente explicado e entendido pelas explosões hormonais e não propriamente por falta de caráter e de temperamento. A gente tem que entender que depressão é uma autoagressão punitiva, onde a pessoa não quer se punir, mas parece que tem um organismo infelizmente vivo que quer nos matar. Depressão. Então, por infeliz experiência, por um lado, e feliz experiência porque hoje eu posso falar dessas experiências não boas que eu tive, de agredir verbalmente pessoas que eu amei e amo, de desfazer de situações de pessoas me ajudando, eu posso vir aqui e escrever livros sobre amor próprio, resiliência, determinação, e repito, não é para vender livro. Até que quando eu vendo eu faço mais livros, tem uns até que eu dou. Mas é para alertar como cidadão ciente pelo menos um pouquinho que a vida vale a pena, muito, mas ciente cada vez mais um pouco, que a coisa vai ficar cada vez pior. Já está piorando. Então, Edson, como eu posso sair da depressão? Estou falando isso para as pessoas que são familiares de qualquer religião. Eu vejo espíritos. Mas nunca eu vou ter um tratamento de um profissional psiquiatra ou psicólogo abaixo de uma casa espírita. Eu não sou fanático. Doença psíquica é doença psíquica. Por mais que possa algumas ter fundo espiritual, é doença psíquica. Eu não vou levar o meu filho a ser tratado numa casa de umbanda antes de eu fizer todos os exames e todas as instâncias dentro da psicologia. Nunca a gente deve colocar o inverso. Ah, mas aquela casa é poderosa. Eu não estou dizendo que as casas espirituais e os espíritos não ajudam. Mas nenhum espírito, a não ser Deus que está dentro de cada um, que tem o poder de nos resolver. Porque senão, todo mundo não tinha depressão. Porque a mãe reza para Nossa Senhora, talvez o pai é evangélico, talvez o vô é candomblecista, talvez o amigo é dirigente de uma casa espírita. A depressão só se cura com amor próprio, determinação, empoderamento pessoal e autonomia espiritual. Não precisa ser as quatro, pode ser uma só, porque uma puxa a outra. E sempre enraizada com a simplicidade. Mesmo com dor, mas seja simples, porque sendo simples, você vai ser humilde o suficiente de não ficar assoberbando as dores que causaram a depressão no ouvido alheio e na sua própria consciência interior. Você está ouvindo, depressivo? E, consequentemente, eu falo para os familiares, você pode ser a pessoa mais amorosa como a minha avó, que não pesava na época 58 quilos, 50 e alguma coisa, que ela já estava cancerígena, ia atrás de mim correndo nos barrancos para ver se eu tinha me matado ou não. Eu poderia não falar isso, mas o Exu que pediu para me falar sabe que eu sou assim. Ou a gente trabalha com a realidade das coisas, ou fica floreando. Rezei e Jesus tirou a dor dentro de mim. Eu fui evangélico, eu creio em Cristo, mas eu preciso crer que eu tenho força em vida. Tem certas coisas que a gente fala, tudo é heresia, blasfêmia. Então por que tem um monte de gente depressiva se suicidando no mundo? O seu filho é melhor do que os outros? A sua vida é mais valiosa do que os outros? Eu me lembro uma vez em Campinas, quando eu morei lá com a Márcia, minha esposa, a Sayuri era pequenininha, e eu estava indo para o trabalho. E infelizmente eu vi uma mulher pulando do edifício. Se eu não me engano, ela era do 8º andar. E infelizmente ela foi a óbito. E infelizmente eu estava ali pertinho e vi o filho desesperado correndo, dizendo, minha mãe, ela tem depressão, ela tem depressão. É como se eu estivesse vendo a minha avó. É como se eu estivesse vendo uma filha minha. Porque da mesma forma que na minha família tem pessoas depressivas, sempre quando um depressivo tira a vida, eu agradeço a Deus por não ser o dos meus, mas dói dentro de mim porque é uma vida. Porque eu entendo que ninguém aos olhos de Deus é superior ao outro. Agora aos olhos das religiões,
das crenças, das disputas bestas e idiotas? Sim. Mas Edson, não mude de assunto, eu quero saber sobre depressão. O que eu posso fazer? Dar 3 pulinhos em ondas? Fazer um ritual caro? Fazer várias desobsessões? Acreditar em Jesus? E praticar uma seita? Ir numa religião? Ser quase um semi-santo? Ou tendo tudo isso, eu não posso rejeitar o meu amor próprio? Com amor próprio, até sem isso, você se cura. Quando eu fazia o Palhaço Pipoca, no Rio de Janeiro, quando eu morei 8 anos em Teresópolis, não, 2 anos e 8 meses em Teresópolis, perdão, estou pensando numa outra história, que foi em Florianópolis. Mas foi em Teresópolis quando eu fazia o Palhaço Pipoca e ia para o Viaduto Madureira, onde tinha os craqueiros. Eu notei ali que 95% eram pessoas depressivas, que queriam só aliviar a dor e, de alguma forma, adiantar a morte. Eu já contei a história aqui. O Palhaço Pipoca levava soco na boca. Uma vez eu deitei na cama, no hotel, com o olho roxo e um dente trincado. Eu não desisti deles porque eu sou bonzinho? Não. Eu não desistia deles porque eu sei o que eles estavam vivendo. E naquela época, há mais ou menos 22 anos, 23 anos atrás, a depressão era mais vista como frescura. 23 anos atrás. E infelizmente hoje, 2023, a gente ainda ouve em alguns lugares: ah, mas tem tratamento. Ah, mas bota uma luz colorida. Estrala os dedinhos. Eu não estou subestimando a ajuda que vem de fora. Eu estou tentando dizer que o depressivo só se cura quando ele encontra amor por dentro. Porque não tem outra força que move a vida. Não tem outra força que nos dá vontade de se manter aqui. O depressivo conta de uma forma regressiva. Mais um dia. Ai, meu Deus, de novo. Mas palavras aparentemente simples, mas sentimentos corrosivos, doloridos, ressequidos por dentro de si. E o que eu posso falar para as famílias que eu estava dizendo, a minha avó fazia o bem para mim, nunca me fez o mal. E eu menosprezei a ajuda dela, porque a depressão chega uma hora que ela tira o bom senso e até abala o que a gente chama de percepção e educação. Mas eu creio que a depressão, ela não tira o caráter. Porque eu vivia com remorso das palavras que eu dizia. Você entende, depressivo? Você entende o que eu estou falando? Remorso, mágoa de si, rancor até de vez em quando, de momentos bons que se desfez, funcionalidades familiares que você não participou. Sim, você tem depressão, mas no fundo, é falta de amor por si. Só que nós vivemos numa sociedade que romantiza amar. Já começa obrigando o outro a te amar de uma forma que nem você se ama. Ah, o amor, aqui no Brasil e no mundo, tem cor, tem cheiro e tem sexo. Porque se não tivesse, não teria preconceito, não teria racismo, não teria falsos preceitos e não teria manias ruins de ficar julgando a vida alheia. Errado ou não, dê o exemplo, não julgue. O que a gente vai esperar das pessoas que vivem nas suas agonias, nas suas angústias, nas suas fissuras, nas suas frustrações, nas suas lamentações, nos seus pesadelos acordados, porque a depressão é um pesadelo no abismo, abaixo do umbral, aonde o demônio se corporifica na nossa falta de vontade de viver. Não é depressivo. Então, Edson, o que eu posso fazer? Profissional da saúde. E digo, eu nem estou puxando para o meu assado como psicanalista, eu já estou falando de psicólogo e psiquiatra. Mas, Edson, eu fiz exame e a minha depressão não é neuronal nem hormonal. Psicólogo e psiquiatra. Primeiro psicólogo, obviamente. Depois, quem sabe, conforme a medicação, um psiquiatra. Ah, e escolha, dê esse voto de confiança para sua própria existência interior, depressivo, e escolha alguém, ou da sua família,
ou de preferência um estranho, aonde você não tem formas, manhas e modos de alguma forma desfazer e desmerecer a ajuda que estão te dando, porque é alguém que no passado lhe viu sofrer e não pôde socorrer. Foi alguém no passado que você estava pedindo ajuda, mas não ouviu. Não é assim, depressivo, que a gente age quando tem depressão? Então dê um voto de confiança e escolha alguém e diga para si, a partir de hoje, eu depressivo, não sou louco. Eu entendo o que é certo e errado, por mais que eu não consiga mover dentro de mim a vida que por mim está vazando. Mas eu decido, mesmo depressivo, que o meu pai, a minha mãe, o meu amigo, ou o doutor, ou o médico, ou um desconhecido que eu aprendi a respeitar e confiar. A ele eu não dou a minha vida, mas eu dou a dignidade e a virtude de ele interferir no meu desamor, no meu rancor, na minha dor, no meu sofrimento, na minha tristeza. Porque não tem como sair da depressão se você não tiver alguém lhe estendendo a mão que você confie. 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 Ao ponto que eu confiei, e eu vou tentar não me emocionar porque ele já está na parte espiritual e eu não tive a honra de vê-lo ainda, espero um dia ver, o pastor Ladislau, que ficava sentado numa pedra comigo e dizia, meu filho, eu não estou aqui como pastor. Eu estou aqui como teu segundo pai. E sentava a lenha em cima de mim. Mas era um sentar lenha com juízo. Era um sentar lenha sem jugo, mas com ajuizamento. Era um sentar lenha que não discriminava a minha fraqueza, mas que mostrava para mim a destreza, a maleabilidade que a depressão dominava a minha vontade de viver, me subjugando, a pior de que a dor, ao sofrimento e à tristeza. Então, como está dizendo aqui a Aline, que é uma colega minha, psicanalista, a depressão tem a sensação de odiar a si mesmo. Concordo. Porque é como se a gente quisesse se esfarelar por dentro. Então, Aline, como eu estou falando aqui, o depressivo precisa fazer esse esforço interior de titular alguém confiável, ao ponto de dizer na sua cara, depressivo, levanta e anda. E toda vez que o depressivo ouve esse levanta e anda, é como um processo de ameaça. Não é mesmo? Não é, depressivo? Que quando a gente ouve você pode, a gente escuta por dentro você é imprestável? Quando alguém diz você é filho de Deus, a gente não escuta por dentro você não é digno da vida? Porque, na verdade, a depressão passa a ser o ouvinte do nosso coração. E passa a ser o guia das forças da nossa mente, dos nossos pensamentos, aonde pelo envolvimento da vida, pela funcionalidade da existência, por mais que a gente ame alguém, a gente desmerece. E por mais que alguém nos ame, a gente não se sente merecedor. Não é? Eu sei o que é depressão. Não tenho orgulho disso. Mas enquanto eu viver, eu vou falar a mesma coisa para quem sabe alguém se ajudar. Porque eu não sou melhor do que você. Eu não sou melhor do que ninguém. Ah, Edson, mas você estudou psicologia transpessoal, você estuda filosofia, você estuda psicanálise. Meu irmão, eu faço xixi e cocô. Eu sangro, eu transpiro. Se eu não tomar banho, eu vou feder. Porque a depressão dá em filósofos, em doutorados e mestrados, dá em médicos, brota no coração humano, infelizmente. A cultura não impede a depressão, mas a desenvoltura da sensibilidade do bem-querer por si é o que combate este mal interior. Valeu? Falei mais ou menos algumas coisinhas, quase 30 minutos falando. E agora eu vou responder algumas coisas, se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou senão eu vou continuar divagando algumas coisas sobre a depressão. Edson, eu vou tentar incorporar uma pessoa que está me ouvindo. Você é maluco? Você está dizendo aí que o depressivo deve escolher talvez um estranho ou um só da família? Sim.
pelo menos um, aonde ele destine o resto de energia da vida dele interior como confiança. Por que o depressivo não sai da depressão? Ele não confia. Não confia na vida. Vai confiar em quem? Numa pessoa falha como qualquer um de nós? Se não confia na vida, que é o estímulo da existência, que é a permanência do que se esvai pelo infinito como eterno, como a gente conhece pelo nome de evolução, vai confiar em quem? No Edson Rosa? Porque ele fez uma ou duas faculdades? Vai confiar no Edson Rosa porque ele escreve livros? Não. Ele precisa ter essa escolha e se filiar a este estímulo de confiar. Particularmente, não desfazendo dos familiares, eu prefiro que seja um profissional da área da saúde, porque ele vai ser neutro. E o depressivo não vai ter subsídios para, de alguma forma, se mimar com a sua dor, se nanar com o seu sofrimento. E os familiares não vão se comover tanto, se sensibilizar ao ponto de tornar pensamentos, sentimentos desnecessários. Como assim, Edson, tornar pensamentos, sentimentos desnecessários? Porque é difícil para um familiar ver uma pessoa em vida se deteriorando com a depressão. Eu sei. A minha avó sofria, eu sei. Se tiver alguma pergunta, fica à vontade, viu? Que o papo hoje, como sempre, é sério. Bem sério. Eu vou pegar essa colocação de Anine, que é uma psicanalista e profissional da área, e ela trouxe uma colocação bem interessante. O depressivo tem a sensação de odiar a si mesmo. O que é o ódio? O ódio é quebrar, é desligar, é distanciar, é dissolver. O que é ódio? O ódio é um sentimento de morte contínua. O ódio é um sentimento de ódio contínuo, aonde não só o sentir nos mata, mas o pensamento nos aniquila. O ódio é uma constância de pensamentos que promovem sentires suicidas. Isso é ódio. E se eu sair da depressão e levar para popularidade social, odiar alguém, é ser um cadáver vivo. Sabia que quem odeia um cadáver que se acha vivo? Esse é o ódio. Imagina isso operando o seu corrosivo ácido de desânimo na nossa intimidade. Edson, você aí, o Edson está falando com o Edson de 48 anos, vai falar agora com o Edson de 24 anos de idade. 24, 25, 26, 27, 28, 29 anos. Quase 30. Não, 23 na verdade. 23 anos em si. Se eu tivesse ouvindo essa live hoje, eu diria assim, você não sabe de nada. Quem sofre sou eu. Eu sei o que eu passei. E aí o Edson de 48 anos ia ter toda a paciência do mundo e ia procurar, mediante ao dialeto acanhado que o Edson Rosa tem de 48 anos, uma forma extremamente respeitosa de dizer te amo, ou se ame. E o Edson, de 23 anos atrás, quer dizer, com 23 anos de idade, ia dizer assim, eu quero me matar. Ah, porque eu quero me matar. Só que dentro daquele Edson do passado, esse querer me matar é dizer eu quero fugir. Eu não aguento o que eu penso. Eu não consigo mais viver com o que eu sinto. Ser oco é tão ruim. Viver no oco é como se a vida fosse um acaso sem graça. É como se a felicidade das pessoas fosse um deboche. É como o nascer de uma criança fosse um afronte. É como o ato de eu respirar mecanicamente é um deboche de Deus perante a minha escolha de querer viver ou não. Isso é depressão. Isso não é frescura. E ao mesmo tempo, mesmo com depressão, há uma fagulha de vida dentro de mim, dentro de você. Que não é falta de coragem de tirar a vida, mas é uma constância de vida que não nos tolhe a coragem, mesmo que despercebida dos nossos sentidos lúcidos, mas não afasta a nossa coragem de viver.
Então, muitas das vezes, o depressivo entra em estado melancólico, eufórico, psicótico, neurótico. É um pedido de socorro familiar. Não é uma fragilidade da fraqueza, mas é a destreza frígida e fria da intelectualidade da depressão que sabe em minúcias como derrubar o depressivo. Não é frescura, não. Mãe, pai, primo, amigo, não é frescura. Quando um depressivo diz, rindo, eu não estou bem, porque eu cansava de rir com meus amigos e dizia, eu não estou bem. Eu não estou bem. E eles, não, Edson, você está bem, você está tomando aqui Coca-Cola, refrigerante ou água, ou o que for com a gente, você está bem. Eu no cinema uma vez, até comento que já passou o filme, olhando o Dragão Branco. Faz tempo, eu tinha 15, 17 anos. E eu falei para um monte de menino que foi comigo, eu não estou bem. E eu não estava bem. A depressão só some da gente com força de vontade e com muita vontade de viver. Edson, eu não tenho muita vontade, tenha pouca. Edson, eu não tenho nada de vontade. Então confie em alguém que incentive em você todos os dias um tantinho de vontade de ser vida, de estar vivo. Depressão não é frescura não, mas tempo é tempo. Tem um amigo aqui, o José Igor, fala assim... ele fala que quer fazer uma pergunta, mas, amigo, ele falou que eu já respondi. O importante é os profissionais como o senhor. Bom, eu estou tentando, né, meu amigo? Mas tem profissionais dentro da área da psicologia e da psiquiatria, viu? A psicanálise trata de depressão até um ponto, tá? Isso eu falo assim a público que é a realidade. Por exemplo, borderline, né? Bipolaridade, aí a gente vai até um ponto. Vamos lá. Sempre dando seus toques. Jesus ilumine o amor próprio, a resiliência firme de todo mundo, ou de todos nós. Meu irmão, sabe o que é bacana, usando as tuas palavras de Jesus para tratar da depressão? Com toda sinceridade, mais raciocínio lógico de que uma fé medíocre. Eu não posso ter uma fé que espera. Eu tenho que ter um raciocínio lógico de uma fé que me ampara. Eu não posso viver tendo uma fé pedinte. Eu tenho que ter uma fé raciocinada em Cristo, em que for, obediente à minha existência com sobriedade. Eu não posso ter uma fé miserável, mendiga, carente, ansiosa. Eu preciso ter uma fé lúcida, seja do que for, no orixá, em Umbanda, em Jeová, em Alá, em Cristo, em Buda. Mas eu preciso ter uma fé que não convença ao mundo, mas que me acolha no meu universo interior com dignidade resiliente, com determinação prudente, coisas que a gente só busca não em domínios da mediunidade, mas no reino da sensibilidade de ser humano, de ser sensível à sua própria dor, ao ponto de ter a coragem, que é um atributo do ímpeto de superação. Eu não estou desfazendo de sua pergunta, José. Mas o que eu mais vejo é gente com muita fé, mas com coração pobre. Depende da fé. Depende da fé. Até essa questão de fé é algo complicado. Hitler teve fé. Rasputin teve fé. Gengis Khan teve fé. Mas, infelizmente, até a fé a gente leva só num cunho de religiosidade que pede, não de resiliência e naturalidade prudente que se supera. E para que ninguém me critique, leiam o Evangelho de Jesus que vocês vão entender. Do mesmo Jesus que ele falou aí. Levanta e anda. Levanta e anda e não peca mais, não guarda tanta porcaria corrosiva dentro de si. Edson, não é fácil, mas quem disse aqui que é impossível? Mas em nenhum momento eu estou dizendo que é fácil e simples. Valeu? Deixa eu ver aqui uma pergunta, uma colocação. A Sueli fala assim, Edson, fala seu ponto de vista
de relacionamentos depressivos entre casais. Muito obrigado, viu, minha amiga? Eu só vou levantar uma questão. Como eu sou dislexo e eu não estou me escondendo por trás disso, se o texto é muito grande, me atrapalha muito as letras, tá? Então, assim como você fez, até o José eu agradeço, mas vamos lá. Minha amiga, assim. Se a depressão mata o amar, o que a depressão vai fazer com o amor? A depressão, um relacionamento depressivo entre um casal, vai causar melancolia. Aonde não tem superação, não tem renovação. Aonde não tem namoro, não tem paquera, não tem amor. Tem constância de costumes que carregam manias, que se alastram por obrigatoriedade de deitar um no lado do outro. E quem sabe, de vez em quando, se esfregar porque não fazem amor. Só fazem sexo. Ah, e de vez em quando dá um bom dia por educação, para não passar por ruim. E quando não, quem sabe dizer como você tá para sua esposa ou para o seu marido, para não passar despercebido. A depressão entre os casais hoje, e eu falo no sentido como a moça escreveu aí, com todo respeito, viu, Sueli? Um relacionamento depressivo, ele é vampiresco. Edson, um relacionamento depressivo, as duas pessoas têm depressão? Não. Mas o senso que as une não é respeito, é obrigatoriedade. De carência. E naturalidade de ansiedade. Porque as pessoas só conhecem o que o outro pode mostrar, mas desconhece o que o seu parceiro nutre. Eu não sei o que a Márcia está pensando agora. Mas nesses 17, 18 anos, que graças a Deus eu a tenho como companheira, eu posso dizer que eu não sou Nostradamus. Mas não é difícil identificar por afeto, que traz respeito, por lucidez, que traz envolvimento, por confiança, que alimenta um relacionamento, perceber o que ela necessita, sem ela falar para mim. Isso não é mágica, isso é confiança. Isso não é mágica não, viu? Isso é respeito. Ah, e não precisa ter diploma, mas precisa ter sensibilidade e educação, e respeito e confiança. Então, minha amiga, a sua colocação, infelizmente, é extremamente assertiva. Não estou dando os nomes, mas hoje de 10 casais, dos últimos 10 anos para cá, 4 ou quase 5 vivem nisso aí. Descontam na roupa que dá para a mulher, ou descontam, de alguma forma, da bajulação que promove ao homem. Descontam em coisas que podem trocar porque tem valor, mas esquecem dos momentos que podem comungar com qualificar de se amar. Isso é um relacionamento extremamente depressivo, seco, frígido. Porque é muito fácil eu pegar e dar um presente, mas ficar ausente. Agora eu quero ver você, antes de dar, ser presente na vida do seu parceiro e da sua parceira. Muito obrigado pela sua colocação, viu, minha amiga? Muito obrigado. Mas olha, infelizmente tem, viu? Infelizmente, muito obrigado mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Tem um amigo aqui fazendo um comentário. Há uns dias atrás estava com uma tremenda depressão. É, meu amigo? Ela vem e vai. E é bacana a sua colocação, irmão, porque hoje, eu tenho alguns momentos de tristeza. Sim, tristeza. Mas eu não me permito, graças a Deus, trabalhando durante muito tempo, a minha melhora, até para não entrar mais em depressão, eu não me permito mais nutrir sofrimento.
O dia que o ser humano entender que isso aí é além do conhecimento, mas é a quem você se faz porque você se ama, você vai entender que se amar não é soberba, é luxo. Ter amor por si mesmo não é pretensão e pré-junção, é glamour. Dignifica a honra e cristaliza dentro de nós uma atitude de ética, de caráter, aonde a gente não se permite mais precisar aprender pelo sofrimento. Mas de vez em quando dá tristeza, de vez em quando vem dor, mas para quê? Para que sofrer? Por dentro? Não, eu sou meu Senhor. E a depressão tira da gente este mandato de escolha. Tira da gente essa comunidade de beneficências, de força de vontade, de resiliência, de determinação, de prudência, de autoconquista e de superação. Esse é o tema da live. Eu não estou aqui para depreciar o depressivo ou exaltar quem vive esse tipo de dor. Mas eu não conheço ninguém que saiu da depressão por cafuné. Como eu não conheço ninguém que saiu da depressão sendo maltratado. Mas eu conheço, assim como eu que fui depressivo, várias pessoas que venceram a depressão se sentindo humanas, porque as pessoas pararam de ter pena e começaram a ter a dignidade que traz a amizade sincera, ao ponto de olhar no olho e falar a real, sem magoar, sem punir e sem julgar. Os familiares dos depressivos hoje melhoraram muito em 2023, mas há 28 anos atrás, o bicho pegava. Pega ainda um pouco. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, alguma colocação. Fica à vontade, Aline. Se você quiser me ajudar, pode perguntar. Então eu vou trazer só mais umas colocações e vou já encerrar essa live dizendo assim. Se tem que tomar remédio, tome. Não se preocupe com o que os outros acham. Se atente à paz do teu coração. Se tem que tomar um remédio, tome. Não se preocupa que vai ser pela vida toda. Se atenta que você vai ter muito mais tempo para viver a vida com propriedade, de respeito, de lucidez, de atenção, de afeto. Tenha essa prudência. Tenha essa prudência, meu amigo, momentaneamente depressivo. Porque você quer ajudar um depressivo? Não fale com a depressão. Fale com a pessoa que momentaneamente se tem enferma. Mas não fale com a depressão. Pior coisa que tem é você falar com um depressivo, como se estivesse falando com a depressão. É horrível. É horrível. A pessoa já se sente arrasada, fracassada. Não que ela seja, mas se sente. Aí você vai lá cheia de mimo, coitadinho, inho. Ai, esses inhos entram dentro do depressivo como se fossem estacas. Então, Edson, como eu vou lidar com o meu próprio filho? Como eu vou lidar com a minha própria filha? Com amor. O amor traz o respeito que nos dá a dignidade de falar com quem tem dor e está no sofrimento, não por cima da cabeça, mas olho a olho. Dê para o depressivo essa dignidade, não tira dele isso. Mesmo que ele não queira, pode ter certeza, algo dentro dele vai se comover. Talvez confiança, talvez respeito, talvez amor, mas com certeza não vai ser deprimento. Mas hoje as pessoas tratam o depressivo olhando assim. Não faça isso, sente no lado. Ah, eu não quero abraçar, abrace. Ah, eu não quero que me toque, toque na mão, toque na roupa. Por mais que o depressivo diga que ele não quer ser tocado, ele quer sim, porque ele está se sentindo abandonado de si. Uma vez, um grande homem, com sua sabedoria, seu Ladislau, um evangélico da Assembleia de Deus, me falou assim: Edson, você sabia que a piedade cura a depressão? Aí eu falei, mas a piedade não é um sentimento aparentemente que ridiculariza? Isso era um menino falando, obviamente. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. E ele me deu essa explicação. Se existe algo que nos faz o outro, e que existe algo, e se assim se faz a nós sermos, em essência, igual a alguém, é a piedade.
A época eu tinha 24 anos, então faz 24 anos atrás. Isso eu nunca me esqueci na minha vida. Porque a piedade não olha de cima para baixo. A piedade olha nos olhos, pega na mão. A piedade beija na testa. A piedade dá abraço. A piedade não tem quem sabe, não tem para depois, não é para amanhã. A piedade é agora, é no agora. É no instantâneo. Se eu não posso te levantar, eu sento contigo. Porque eu sei que você não vai me derrubar. O meu amor é forte, é piedoso. Mas se as coisas básicas de sentimentos nobres, não todos, mas uma parte da sociedade se desfaz, o que a gente espera da resiliência que não existe? Da determinação que parece que está ficando cada vez mais sutil e evaporada. E do amor próprio, então, o amor próprio de hoje é um amor próprio que tem, não é um amor próprio que é. O amor próprio parece que é um amor próprio que você tem que cavar para achar. Não é um amor próprio que você tem que se despertar para se reconhecer. São coisas pífias e simples, mas extremamente grandiosas dentro da gente. Quando a gente, sem entender, consente. Porque tem coisas que não precisa ter total compreensão, mas a gente precisa dar esse voto de confiança ao nosso próprio coração e dizer: sai deste sofrimento. E mesmo com a dor, aprende, se educa, levanta e anda. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu afirmo, não é impossível. Valeu? Deixa eu ver aqui. A Aline fala assim: sim, Edson, o porquê antes da doença tem um ser humano ali com sua subjetividade. É muito interessante isso. Muito obrigado, viu, Aline? Eu, Edson, quando tinha depressão, infelizmente, eu sempre coloco infelizmente porque ela não é minha, mas estava em mim, estava vivendo por mim e tirando a minha vida e minha existência, eu tinha as minhas subjetividades, que seriam meus declínios. Eu tinha um declínio, a reatividade e a agressividade. Por mais que até onde eu me lembro eu nunca agredi alguém fisicamente, mas verbalmente sim. Fui grosso, fui estúpido. Mas tem pessoas que têm uma subjetividade a mentir, a se desleixar, a não querer tomar banho, a não querer fazer nada. Porque tem depressivos que estão extremamente higiênicos. Então é legal a Aline falar isso, porque a dor é para todos, o modo de sofrer é que muda conforme a subjetividade de cada um. Observação, o sofrimento, no fundo, é o mesmo. Mas a expressão de subjetividade do que eu me declínio depara comigo talvez um mau hábito, uma mania ruim, um hábito ruim, uma crença ruim, uma fé não tão nobre, umas atitudes não tão dignas. Então, a depressão, muitas das vezes em algumas pessoas, para não dizer quase sempre, raríssimas vezes ela vai usar as nossas maledicências contra alguém. Mas com certeza a depressão usa as nossas maledicências pela nossa não vigilância e prudência de se amar. E aí, a minha mentira cada vez mais me afunda. O meu desamor me resseca. A minha ira e a minha raiva distancia todos que gostam de mim. Por mais que no fundo da minha alma eu estou gritando, fiquem comigo. Mas a depressão diz, vão embora. Perfeita colocação, Aline. Muito obrigado, viu? Valeu. Obrigado mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler devagar, viu, David? David, fala assim: Edson, muitos índios não têm depressão, porque eles têm qualidade de vida, não quantidade. Vamos lá. Seria a depressão a causa de nossa sociedade? Com certeza absoluta, sim. Se a depressão for as não neuronais e as não hormonais. Hoje nós vivemos uma era que, particularmente, pelo menos as pessoas que vêm a mim nesses 25 anos vai fazer, quase 26, na verdade, a maioria das depressões vem por traumas. E os traumas não vêm do nada. Os traumas vêm de uma maldade ou de uma consequência negativa sobre a pessoa que assim viveu esse trauma de outro ser, pertencente ao quê? A uma sociedade. Então, de todo, você não está errado não, meu amigo, na sua colocação ou pergunta. Tá? E aí ele fala assim, da nossa sociedade moderna, em ser desconectada da natureza. Relativo sobre a natureza, com todo respeito, meu amigo.
Porque não existe maior natureza que nos cura do que a natureza do espírito. A natureza do espírito do Edson pode ser dual. Eu me irrito, mas eu posso, por resiliência, manter minha calma. Eu posso ter ódio, mas eu posso, por determinação, manter o máximo possível de amar dentro de mim. Então, o que é espiritual em mim, em você, é as minhas escolhas, é a minha determinação, é a minha resiliência, é a minha forma de amar a mim mesmo. E é como eu distribuo o amar no que se faz amor na vida alheia. Isso é espiritual em nós. A Mãe Natureza, sim, tem um trabalho de comungar com essa leveza de ser no que há de mais nobre no espírito de cada um, a essência. E a essência é simples. E a essência é humilde. E é o ponto de ser sincera. E se é sincera, ela confia no que é, porque ela já confia no que há dentro de si. Isso não são palavras bonitas não, viu, Davi? Isso é uma realidade que os índios, que talvez não sabem ler e escrever, mas têm essa desenvoltura de sensibilidade com a Mãe Natureza e com seu espírito natural de ser. Isso não quer dizer que eles não tenham defeitos, mas também isso não tira as qualidades que eles têm, como nós também, tá bom? E aí ele fala assim: causa da nossa sociedade moderna seria o desconectar da natureza? Também, mas não propriamente, tá bom? Não, também, mas não em totalidade. É viver preso aos julgamentos da sociedade. Meu amigo, uma sociedade que julga e não se ajuiza é alienada. Freud, Jung, Lacan e outros aí já falam isso. O julgamento só é realmente produtivo quando ele não se transforma repressivo. E a nossa sociedade julga com repressão, não julga com lucidez. Mas isso aí é outro assunto, mas causa depressão, viu? A obrigatoriedade de ter e se manter independente do que você sente. A obrigatoriedade de disputar e de vencer independente do que você sente, do que você pensa, e do que você se percebe e do que você percebe. A necessidade obrigatória, de alguma forma muito sutil ou clara, você se distinguir mais de que um preto, de que um branco, de que um mameluco, de que um misto, de que um cafuncho, que seja, as raças, ou se distinguir superior a um gay, a umas lésbicas, ou a um hétero. Tudo isso, sugestivamente, vai depreciando a existência do outro e vai menosprezando a nossa sensibilidade e vai tonificando a nossa capacidade de calcular metas, mas não se definir bem, de deduzir caminhos, intelectualizar formas, mas não se sensibilizar com os momentos que pode te dar nobreza. E aí fica a sociedade assim. A gente vive numa sociedade, Maria vai com as outras, que se deprecia em cidadãos, não todos, que muitos vivem numa depressão por causa dessa depreciação. Mas você está certo, viu, meu amigo? Só sobre a natureza, que de todo não é. É óbvio que a natureza é maravilhosa, mas a melhor natureza que nos salva é a natureza do nosso espírito. E a natureza do nosso espírito, carnado, mesmo sendo dual, sentindo raiva e calma, impaciência e sossego, a natureza é decidir. E a gente usa essa natureza espiritual de decidir o que se nutre? Ou a gente vive através de repressão, se moldando conforme os outros querem que a gente sobreviva? É óbvio que um dia ou menos dia haja depressão em vários indivíduos nessa sociedade. Valeu? Deixa eu ver aqui se tem mais uma colocação. A Aline, não sei se ela está agradecendo, eu acho. Ela fala: boa colocações, Edson. Como pode ser um ser humano que nunca recebeu amor se amar para sair do adoecimento psíquico? É interessante uma coisa. Nós temos um instinto natural: preservação. Se eu me preservo, eu entendo, aí vem um processo que a sociedade particularmente peca. Amar não é romântico. E o amor não é sentimentalista. O amar na naturalidade
do movimento da vida faz que eu vivo já na matéria, eu me cuide, eu me preserve. Se eu caio e me machuco, eu toco, passo a mão. Se algo cai em mim, eu me defendo. Então, há uma naturalidade de preservação. Amar é preservar. Amar é cuidado. Amar é acolher. Amar é amparar. Amar é, de alguma forma, comparar-se. Por isso que amar é uma decisão. E a sociedade ainda acha que amar é uma emoção e um sentimento que precisa ser quase como uma dor de barriga e uma diarreia. Algo visceral. Estou falando sério. E não é. Por isso que as pessoas se machucam. Quando alguém te ofende, você pode decidir duas coisas. Se proteger da ofensa e se preservar e dizer: eu te perdoo, meu irmão, porque eu tenho compaixão por mim mesmo. O que a sociedade faz? Pela moralidade estranha, que de algumas formas ajuda e de outra atrapalha, alguém me prejudica e eu digo: não, eu sou bonzinho, eu te perdoo. E dentro de mim não tem compaixão, tem remorso. Dentro de mim não tem compaixão, tem rancor. Dentro de mim não tem compaixão, tem mágoa. Qual escolha que eu tenho de nutrir algo dentro de mim? O que o outro jogou em mim que não presta? Ou a decisão dentro de mim de se amar? Amar é uma decisão. Aonde a intelectualidade se enobrece pela sensibilidade da escolha. Sábio é o homem que o mundo cai em cima dele e ele perdoa o mundo porque ele é abençoado pela existência de um planeta maior, por compaixão por si só. Essa é a sabedoria do Espírito, escolher. A gente não precisa ser melhor do que ninguém, mas pelas nossas escolhas lúcidas e sensibilizadas e não menos intelectualizadas pelo raciocínio, que nos dá o predomínio de dizer: eu existo por dentro e eu não sobrevivo para fora, eu vivo sobre a dor e o sofrimento, mas eu vivo. Mas hoje a sociedade faz o quê? Mal e porcamente existe por dentro e só sobrevive para fora nas casualidades da sorte e do azar. Como é que as criaturas não vão ficar deprimidas, rompidas, roubadas, dilubriadas, enganadas? Haja depressão. Amar é uma decisão. E o amor, Edson, no teu olhar que não é a verdade, o meu olhar é falho, só funciona para mim, graças a Deus. O amor é uma força que ajuiza pelo afeto da simplicidade e pela serenidade da humildade em nós, ao ponto de eu não sentir a dor do outro, mas eu me compadecer por piedade, por amparo, por lealdade à vida, porque se eu me protejo, independente que o outro não presta por dignidade humana, porque eu não sou que nem ele, pela maldade, eu posso não comungar com o erro, mas eu vou proteger aquela vida. Isso são ensinamentos religiosos, não são? Então, se a gente levar, como a Nina está colocando aí, o amar é uma força regenerativa. O amar é uma força que regenera os tecidos, as fibras da minha superação. E o amor, que é para todos, ele sapata, acimenta dentro de mim essa convicção que se amar, me amar, você se amar por si só, vale a pena. É o que dá gosto, é o que dá sabor, é o que dá aroma. É que dá surpresa, é o que causa encanto na vida. Isso não é romântico. Porque se tornar romântico, o dia que você não ter, é punitivo. E se o dia que você raciocinar que você se ama, não para disputar com o outro, mas para amputar dores de dentro de você, o dia que você não ter o que quer, você sorri para a vida, porque é um chamado para você superar, para buscar, para conquistar, não para vencer o outro, mas para se superar por si só. Meu Deus, isso é uma bênção. São coisas básicas que a sociedade vai esfarelando e muitos cidadãos vão acumulando como roubo, como traição, como engano, como engodo. E chega um ponto que a gente olha e se eu não tenho, eu me deprimo. Se eu não pertenço, eu me deprimo. Se eu não sou aceito, eu me deprimo. Se eu não participo, eu me deprimo.
E chega um momento que eu sou tão surrado pelos desejos fúteis do alheio, que eu vou me enchendo de inutilidade e eu começo a criar a situação de vazio interior. É lá que a depressão brota. É no vazio interior que a depressão germina. Por isso, que por mais que a sociedade não goste, mas principalmente a depressão, é algo socialmente coligado a quem crê ou não. Você não é culpado pelo outro ter depressão. Porém, se você faz parte de uma sociedade, a sociedade é todos, não é só um. São coisas básicas para indivíduos homens sapiens que se titulam acima de animais, seres civilizados. Haja depressão, Aline. Haja dor e sofrimento, com todo respeito, desnecessária. Porque as pessoas não sabem escolher o se amar. As pessoas querem obrigar as pessoas como macho soldado se fingir que por ansiedade conquista, que por carência se mantém. E por preconceito, por pretensão, por prejunção, creem numa fé superior, pedinte, teimosa, temerente, sofrida. Enquanto a bênção da vida está aqui, florida dentro da gente, mas a gente precisa escolher por isso. Até quando, meu Deus? Até quando? Eu vou responder só essa pergunta e depois eu vou deixar que as boas energias me inspirem. Vamos ver o que que dá. Só um momento, com licença, amiga, viu? Shirley, com licença. Nem sei o que você escreveu agora que eu vou ler, viu? Mas mesmo assim, muito obrigado. Eu, particularmente, estou vivendo um longo período de depressão. Então você sabe o que eu estou falando, né, minha amiga? Não é generalizado, mas... Percebo hoje que um dos pontos que mais me atrapalham é a culpa. Não me cuidei, não me priorizei, não me valorizei a minha intuição. Eu vou encerrar a live. Eu não tenho vergonha de falar não, porque tira do ser humano a fé o que lhe resta na vida, não é mesmo? Tira de mim a fé, eu não estou falando no quê. Posso dizer na vida, sobra o quê de mim, a não ser um vazio existencial. Se a depressão tem dois pilares, um é a culpa e o medo. O medo se ocupa de tirar de nós os aspectos mais nobres de atitude e de coragem. E a coragem traz resiliência, traz determinação. A serena elucida. Obviamente que eu estou falando de uma sensibilidade e uma agilidade interior que, pela depressão, o medo se ocupa de tolir, de dissolver e de arrancar, ou quando não, de apodrecer, mesmo que nós em vida, mas por dentro de nós. Mas a pergunta dessa minha amiga não é sobre o medo, é sobre a culpa. A culpa se ocupa de tirar a nossa vontade de ser e viver, de existir e de fruir com naturalidade. Minha amiga, eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. A minha depressão veio por culpa. E olha que eu não fiz nada errado com ninguém. Eu só me privei de coisas boas na vida. E óbvio que algumas situações foram negativas, de pessoas que praticaram bullying comigo, porque eu era gago, tenho dislexia, um menino que não sabia ler, mas graças a Deus, Deus me deu uma memória fotográfica que tudo que eu leio eu não esqueço. Mas eu tinha essa culpa dentro de mim, que me ocupava de vazio. Edson, como eu venço o medo? Alivia o medo com amor próprio, porque com o amor próprio, com a escolha de se amar, o medo se transforma em precaução. Ele não te barra, ele te cuida. O medo, quando se transforma a precaução pelo amor próprio, por essa decisão de suavizar isso dentro de si, ele te precavê dos perigos que você pode cometer ou que os perigos que podem sobrecair sobre você. O medo se transforma quase como um sexto sentido, não inspirativo,
nem intuitivo, mas instintivo de proteção. Lembra das pedras caindo sobre a gente? A gente se defende não propriamente por medo, mas por precaução, por defesa, por naturalidade de preservação. Então, de todo, o medo não é ruim. Mas como eu posso, Edson, vencer a culpa? Não vença. Converse com ela, porque a culpa ela é intelectualmente frígida e fria. A culpa te ocupa de detalhes de como você não fez, do que você não fabricou, do que você não moldou, do que você não participou, do que você não viveu, do que você não se cuidou. Então diga para ela, calma, porque a culpa não tem calma. A culpa sofre de ansiedade e de carência. Eu não estou poetizando, minha amiga. Eu só melhorei quando eu tive afeto pelas piores dores dentro de mim. E uma coisa que doía era a culpa. Falar sozinho consigo mesmo, com amar, mesmo com dor, mas tentando se amar, é cochichar com Deus. Não é ver Jesus, mas é reacordar o Cristo dentro de nós. Esse Cristo pode ser Nossa Senhora, pode ser um orixá, para quem é ateu, pode ser a vida, o hálito divino da existência. Tudo em nós muda quando nós decidimos, até contra nós mesmos. Porque a depressão, quando nos culpa, ela tolhe a nossa vida, mas eu decido ficar vivo. E todos os dias eu venço a depressão sem brigar com ela. Porque a minha decisão não é uma desforra. A minha decisão de eliminar a culpa não é uma briga. Eu não preciso vivenciar essa vitória nem derrota, mas eu necessito ter a objetividade dessa escolha, viver. E eu quero paz. Eu não tenho calma, mas eu quero calma. Eu não tenho paciência, mas eu preciso de paciência. Até que devagar essa culpa vai se dissolvendo e vai se ocupar com outras coisas, ao ponto de dissipar em você, e você por detrás dessa culpa já dissolvida, porque vai demorar ou não, cada ser humano tem o seu tempo, o seu momento, ela vai não se transformar, mas por detrás da culpa, que não é vencida, mas é convencida que você apenas teve escolhas diferentes da vida, por detrás dela vem a superação. Não vem a desculpa. Vem a compaixão que te perdoa, minha amiga. Se compadecer de si mesmo não é sinônimo de fraqueza, mas é de amor próprio. E o amor próprio não é visceral. Não está no estômago, não está no intestino grosso, está na minha cabeça e perambula por todo o meu corpo quando eu decido, mesmo contra o mundo, mas contra a este tipo de dor, eu só digo, eu me amo. O dia que o ser humano entender que falar sozinho, mas com a decisão de se amar é remédio, ser educado é remédio, optar por ser ético é remédio, que além de ser bom e fazer a caridade para o outro, mas nutrir a compaixão, a naturalidade generosa, um senso solidário por si só, tudo é uma decisão de ser na vida. Ninguém nos tolhe isso, a não ser o que a gente decide. Ai, Edson, mas eu não fiz. Edson, eu não me cuidei. Minha amiga, nesse exato momento o seu coração bate. O seu hálito ressoa. O seu suspiro ecoa de uma forma silenciosa por dentro e por fora de você. Então a vida, decida. Não contra a culpa. Mas converse com ela. Ela vai embora. Somente essa resiliência, essa determinação doa para nós como convicção de lucidez, de empoderamento pessoal, de autonomia espiritual e de amor próprio, que não necessita faculdades, mas necessita sensibilidade. Uma coisa que pode tirar o mal de nós. Renúncia. Nós só curamos a culpa quando nós renunciamos ela dentro de nós. Fiquem com Deus. Tudo que eu falei aqui é uma decisão de fé, de amor, de vida. Eu não sou o dono da verdade.
Sou um ex-depressivo, graças a Deus, infelizmente ou felizmente por um lado, porque eu estou podendo transmitir um pouco do meu conhecimento, mas independente do grau da depressão, vai procurar um médico. Ah, eu sou espírita, vai procurar um médico. Eu sou religioso, vai procurar um médico. Ah, mas eu amo os meus parentes, as minhas famílias, vai procurar um médico. E continue amando e respeitando os seus familiares. O bom da depressão é que ela é fraca. Ela grita demais, ela berra demais, mas quando a gente decide de verdade, ela se dissolve da gente. Não é fácil, mas se eu conseguir, e eu não sou melhor de que você, depressivo, ou de que alguém da sua família que tem depressão, eles podem também. Fiquem com Deus, uma boa noite. Muito obrigado. Tá feito, viu? Tá feito, meu amigo Lanceiro de Maria. Graças a Deus. Fiquem na paz. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu.